Sugiro que, caso vocês gostem da formação e gostem desta apresentação e gostem aqui daquilo que eu vou fazer e dizer, que me sigam no LinkedIn e podem ver um bocadinho melhor o meu percurso lá. O meu percurso é muito diverso e tem aqui um foco particular no Employer Branding nos últimos 2 anos. Eu estive na Blip, já não estou. A Blip é uma tecnológica cá no Porto, eu estou no Porto. E trabalhei como Employer Brand Manager e como Communications Manager e depois Senior Employer Brand Manager da Blip e também do grupo ao qual a Blip pertence, que é a Paddy Power Betfair. Foi isso que fiz nos últimos 2 anos e atualmente sou diretor de marketing de uma empresa que se chama Jomafi, que está em Guimarães e que distribui utensílios de cozinha. Portanto, aqui coisas muito diferentes. E mesmo o meu passado é muito assim, é muito diversificado em termos de áreas de atuação. Portanto, as apresentações estão feitas, não vou focar em mim, porque não é sobre mim, esta apresentação é sobre Employer Branding. Esta é a nossa agenda de hoje. Vamos falar um bocadinho do contexto atual, vamos falar do que é que esse contexto trouxe em termos de desafios e oportunidades. Vamos, evidentemente, falar de Employer Branding e o que é um EVP, para quem não sabe. Vamos falar um pouco também sobre a reputação das empresas ou das organizações, vamos falar um pouco sobre estratégia e vamos falar um pouco sobre um conceito que eu me atrevi a criar nos últimos dois anos, que é esta ligação do marketing e dos recursos humanos, que pode ser mais evidente para uns do que para outros, e vamos falar um pouco sobre isso. Uma nota, a apresentação está em inglês, eu vou falar em português. Eu, por norma, faço todas as apresentações ou construo as apresentações em inglês para depois poderem ser utilizadas em vários contextos. Caso não percebam algum termo, estejam à vontade para deixar um comentário no chat aqui da aplicação, que eu tento explicá-lo. Todos vão receber a apresentação no final. Há 2 slides que estão ligeiramente desformatados em termos de texto, mas depois, quando receberem a apresentação, eles já vão estar na sua melhor forma, para não haver aqui qualquer tipo de entrave para a legibilidade. Portanto, estas são as notas prévias. Também não se pretende que esta hora seja uma hora de domínio profundo deste tema. É, acima de tudo, uma hora em que nós vamos aqui abrir algumas janelas para o que é que este tema pode trazer, ou este conceito pode trazer às organizações neste contexto, mas não só. Portanto, vamos aqui aflorar alguns pontos. Ok? Vamos arrancar. O mundo hoje, nós pensamos que o mundo está fechado temporariamente. Eu não iria tão longe, mas o facto é que, devido a este contexto da pandemia, as coisas mudaram tremendamente, nos setores e nos sentidos mais do que noutros, e as organizações tiveram de se preparar, quanto mais não seja à força, para fazer face a tudo o de negativo isto trouxe, mas também a todas as oportunidades que este contexto trouxe. Portanto, aquilo que nós pensávamos ser o futuro do trabalho foi aqui acelerado, e o futuro do trabalho passou a ser o presente. E algumas das coisas, alguns conceitos que nós vamos aqui ver hoje, pareciam longínquos há cerca de 1 ano, e de repente passaram a ser prática cotidiana, diria, e as organizações tiveram de se adaptar. E nesse sentido, entramos aqui numa palavra que eu não quero que seja uma buzzword, pelo menos aqui para nós, para durante esta hora, que é o termo agile, ou o termo ágil. E foi exatamente isso que nós tivemos que fazer, todas as organizações tiveram que fazer, tivemos aqui de nos adaptar e tivemos de ser ágeis para fazer face a todas as questões que esta pandemia levantou. Isto passou por exemplo, e aqui com algum foco também na área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, como queiram, por um alinhamento de comunicação entre as gestões intermédias e as gestões de topo, precisamente para as pessoas das organizações
perceberem de que forma é que podiam agir neste novo contexto. E, nesse sentido, recursos humanos ganharam aqui uma importância estratégica. E digo aqui recente, eu sublinhei, eu destaquei a palavra recente com um ponto de interrogação, porque do meu ponto de vista recursos humanos já eram estratégicos, ou já eram bastante estratégicos antes deste contexto, mas em algumas organizações e em algumas áreas de negócio ganharam aqui uma importância acrescida. E passamos, então, tendo aqui a gestão de pessoas em conta, passamos a ter um foco muito maior nas relações interpessoais, muito mais do que o foco no controlo, o foco nos padrões, o foco nos processos e o foco na hierarquia. Hoje são as pessoas que estão no centro das organizações, já eram, ok? Como é evidente, as organizações não são nada sem as pessoas, ok? Vamos aqui utilizar alguns chavões ou alguns clichês que são efetivamente verdade, portanto que sejam utilizados nestes contextos, mas hoje, acima de tudo, o foco são as pessoas, o bem-estar das pessoas é uma das coisas que nós estamos a ter cada vez mais em conta, e se as pessoas estiverem bem, há uma série de outros pontos que estão bem também nas organizações. Ok? Estes são alguns desafios que a pandemia trouxe, desde o desafio de trabalhar a partir de casa e alcançar esse equilíbrio entre o que é a vida pessoal e a vida profissional, até ao desafio de estabelecer nesse sentido também aqui alguns limites entre o que é pessoal e o que é profissional, e até definir prioridades. Isto passou a estar tudo muito mais fundido de alguma forma, e é difícil, é complicado nós estabelecemos aqui aos limites. Eu dou um exemplo muito rápido e muito prático. Eu, por acaso, hoje não tenho aqui uma filha, meu filho tem 5 anos, mas trabalhei durante quase 8 meses em casa. Neste momento não, estou com o meu tempo dividido, mas trabalhei em casa com o meu filho, e nem sempre é fácil fazer essa gestão, como alguns de vocês devem saber, de forma até bastante pessoal. Depois a questão da saúde mental. A saúde mental, mais uma vez entroncando aqui na questão das pessoas serem o centro das organizações, a saúde mental passou a ser um tema que está na ordem do dia, precisamente porque o contexto atual trouxe aqui uma série trouxe um impacto gigantesco na nossa saúde mental. Depois, a questão da fadiga das videochamadas. Nós, por acaso, estamos aqui num contexto de formação online, mas eu diria que já estamos todos bastante cansados de videochamadas. Como é que podemos contornar isso? A questão do moral, ou da motivação, estar em baixo. E nisto, aqui podemos juntar um bocadinho à parte da saúde mental. Porquê? Porque há os sentimentos de medo, de falta de esperança e de incerteza relativamente a tudo o que está a acontecer, são também uma constante. Depois a falta de rotinas, a distância física dos nossos colegas, a definição, isto aqui no caso muito particular de alguns departamentos de recursos humanos, a definição e depois concretização de políticas de bem-estar. Tivemos que acelerar esse processo. A questão da cultura organizacional num contexto remoto. Como é que nós mantemos a cultura organizacional? Como é que nós comunicamos a cultura organizacional num contexto remoto? E depois, algumas questões que tiveram também um impacto gigantesco, a questão do layoff, a questão dos despedimentos, a questão dos níveis de envolvimento dos nossos colaboradores. Em alguns departamentos de recursos humanos, ou em algumas organizações, foram até os departamentos de recursos humanos que tiveram que preparar o local de trabalho para fazer face aqui à não propagação da infecção ou do vírus, o Covid-19. Houve aqui muita coisa que teve aqui um impacto gigante, e tivemos todos de nos adaptar a este novo contexto. Okay? Estes foram alguns dos desafios. Todavia, este contexto também trouxe oportunidades. E que oportunidades foram essas? Isto é a minha perspectiva, ok?
A inteligência coletiva para mim foi uma oportunidade. E o que é isto da inteligência coletiva? Quando tudo isto começou a acontecer, e mesmo hoje, em alguns sentidos, nós percebemos que não tínhamos resposta para as dúvidas que estavam a surgir, percebemos que não sabíamos bem como é que havíamos de gerir as nossas pessoas, e começamos a procurar em várias fontes de informação, umas mais credíveis do que outras, para ver como é que conseguimos então criar aqui alguns mecanismos para fazer face a tudo o que estava a acontecer e prepararmos as nossas organizações para lidar com isto da melhor forma possível. A inteligência coletiva surge aqui como uma oportunidade, porque nós, não tendo as respostas, temos que as procurar em algum lado. Qual é a melhor forma de o fazer, do meu ponto de vista? É comunicar. É comunicar com outras pessoas, com outros departamentos, é ter aqui uma série de stakeholders envolvidos para fazermos aqui alguns processos de brainstorming, até falarmos com pessoas que estão muito distantes aqui da área de recursos humanos, que estão em departamentos nos antípodas de recursos humanos. Porquê? Porque a dissociação pode trazer aqui respostas. Quando eu digo dissociação, é de certa forma dissociação cognitiva. É nós procurarmos em pessoas que têm competências e formas e perspectivas diferentes, formas de estar diferentes também, resposta para um problema comum. E no fundo aqui isto se quisermos resumir isto a um conceito que todos nós conhecemos, eu diria que é trabalho de equipa. Portanto, é partir de uma inteligência coletiva, ou seja, pegar em várias pessoas de diferentes quadrantes para fazermos aqui um trabalho de equipa e chegarmos a uma conclusão comum, ou então preparar a organização, por exemplo, numa framework comum para fazer face aqui ao problema que temos em mãos. Okay? Depois a questão da comunicação. A comunicação pode ser, isto mais uma vez não sabemos, pode ser uma solução para praticamente todos os problemas que nós temos. Ou é no fundo a base, se calhar, para a resolução da maior parte dos problemas. E se as organizações não estavam preparadas para comunicar de forma estruturada, antes de tudo isto acontecer, a comunicação passou aqui a ter um papel muito importante. Eu dou aqui alguns exemplos, alguns deles até aconteceram na própria Blip, onde eu estava, e na PPB, desde a definição dos planos de business continuity. Recursos humanos tiveram também uma voz muito forte nesse sentido, e depois na comunicação desses próprios planos, obviamente. Na questão de nós atualizarmos os nossos colaboradores sobre as medidas que a organização estava a tomar para fazer face a todo este contexto, nos updates que os próprios business leaders podiam fazer por e-mail, por vídeo, ou até em reuniões gerais, na comunicação sobre informações relevantes sobre este contexto, tanto a nível interno como externo. Que tipo de plataformas é que nós podíamos utilizar para essas comunicações, no envio desses links, ou não, caso não fossem links. Em termos aqui um processo contínuo de comunicação sobre as políticas que o negócio, ou até políticas mais específicas de recursos humanos relacionadas com a crise, portanto, com este contexto pandémico. E depois também no planeamento e na comunicação de sessões, por exemplo, relacionadas com o bem-estar, ou então de sessões de formação para que as pessoas pudessem fazer face a tudo o que estivesse a acontecer, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Portanto, a comunicação assumiu aqui um papel ainda maior do que estaria a assumir numa ou noutra organização antes deste contexto. E depois é incontornável a questão da digitalização, não é? Se a digitalização já era encarada como um must-have,
de repente, pronto, passamos aqui, fomos obrigados a adotar aqui determinadas ferramentas, determinados processos, até mesmo mudanças de mindset relativamente à digitalização e acelerar essa implementação de tudo o que diz respeito à digitalização, para que, lá está, as organizações pudessem fazer face a este contexto. Eu não vou correr estes pontos todos que vocês têm aqui do lado esquerdo, mas é mais do que óbvio que a digitalização traz benefícios em termos de produtividade, traz benefícios em termos de eficiência, em termos de segurança. No fundo é aqui tornarmos mais uma vez a organização mais ágil através de ferramentas e processos que não existiam anteriormente. Um exemplo muito simples de digitalização e se calhar até um pouco linear, mas que vocês conhecem, foi a adoção das videochamadas, ok? A adoção depois do trabalho remoto. São dois exemplos muito simples relacionados aqui com a digitalização. Mas podemos ir a processos mais complexos relacionados aqui com a própria digitalização, que é nós pegarmos no manancial de dados que são produzidos através destas ferramentas digitais e destes processos digitais e fazermos aquilo que se chama o data mining, não é? Pegamos nos dados, fazemos assim, no fundo, estamos aqui a peneirar os dados, perdoem-me a expressão, para depois adotarmos novas políticas e melhorarmos aqui os processos de organização em todos os sentidos. Um exemplo prático aqui prático e simples de como é que nós podemos utilizar esses dados. Por exemplo, quantas pessoas é que vocês têm numa reunião geral que está a ser feita por videochamada? Isso é um indicador, por exemplo, se a vossa empresa tem 100 colaboradores e apenas 50 participam por videochamada numa reunião geral, isso pode ser um indicador de que algo pode não estar efetivamente bem na organização, porque o índice de participação é apenas de 50%. Isso é uma forma de nós aqui medirmos o impacto que este contexto está a ter, e também é uma forma de nós aproveitarmos os dados que temos aqui à nossa disposição para tirar determinadas conclusões. Isto é um exemplo demasiado simples, porque depois isto pode ser extrapolado para vários contextos. Avançando. Employer Branding, espero que não haja dúvidas até agora, mas caso tenham dúvidas, nós vamos ter aqui 5 minutos no final para esclarecermos alguma dúvida que possa surgir entretanto. O Employer Branding, então, o que é isto do Employer Branding? O Employer Branding, antes de mais, não é uma tábua de salvação, ok? Não é uma tábua de salvação para o que está a acontecer atualmente. Do meu ponto de vista, acima de tudo, é mais uma ferramenta que nós temos à nossa disposição para tornarmos as nossas organizações melhores, ok? Não só neste contexto, como no contexto anterior. E o contexto anterior era um pouco isto que vou aqui correr 4 ou 5 pontos destes próximos 2 slides. O contexto anterior era um pouco este. A competição pelo talento está ao rubro, principalmente aqui em setores como as tecnologias de informação. Há muita competição, há uma guerra pelo talento, não é nada novo, com certeza, isto que eu estou a dizer. Aquelas organizações que conseguem atrair e reter o melhor talento são aquelas que têm aqui uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Há aqui uma camada que eu considero talvez a camada mais importante em todas as organizações, que é a camada dos managers, no fundo, a camada intermédia das organizações. Porquê? Porque essa camada consegue influenciar acima e consegue influenciar abaixo. Portanto, temos de ter aqui uma especial atenção, porque é uma camada que tem aqui uma visão holística da organização e consegue ter aqui um impacto muito positivo, um impacto 360 na organização. E, portanto, se eles conseguirem, de alguma forma, o nosso nudge, a nossa influência positiva, quando eu digo nossa, estou a falar de recursos humanos, estou a falar do departamento de marketing, por exemplo, se eles conseguirem, sob a nossa influência, cumprir aqui, satisfazer as necessidades dos colaboradores que são essenciais para as organizações,
perfeito. Se eles conseguirem, porque eles também têm mais uma vez, o meu ponto de vista, eles também têm a função de atrair talento, não é apenas recursos humanos que têm de atrair talento. Se tivermos aqui uma pool de embaixadores da marca, por exemplo, e aqui desviando um bocadinho o tema, também eles conseguem atrair talento, porque eles estão na linha da frente para identificar talento que, por exemplo, tenha as mesmas competências que os departamentos onde eles estão inseridos. Isto é apenas um exemplo. Portanto, se eles conseguirem fazer isto, é fundamental. Pode trazer aqui um valor acrescido tremendo às nossas organizações. E depois também temos de ter aqui algo em conta, que são os SPOFs. Eu não sei se vocês conhecem o termo SPOF, mas um SPOF ou uma SPOF é aquilo que em inglês se diz é o Single Point of Failure, que é uma pessoa onde estão centralizadas competências ou é, no fundo, uma função crucial para a organização e depois esse conhecimento está todo centralizado nessa pessoa e se essa pessoa calha de sair da organização, a organização fica ali com um problema grave para substituir. E há muitas organizações que não têm esses POFs detectados. Portanto, aqui fica uma dica: detectem os vossos POFs e disseminem esse conhecimento por outras pessoas, formem outras pessoas, para que não tenhamos aqui o conhecimento centralizado e as competências centralizadas em apenas uma pessoa, porque depois a substituição dessa pessoa pode ser aqui algo bastante difícil de se fazer. Depois a questão também da falta de competências. Há pessoas, por causa da forma como o mercado tem evoluído não só em termos económicos, mas em termos tecnológicos, esta evolução tem sido tão rápida que essas competências também estão a faltar no mercado para fazer face àquilo que o contexto atual nos está a apresentar. Dou aqui um exemplo, a questão que eu estava a falar há pouco, de data mining. Hoje em dia, lá está, a quantidade de dados produzida é tal que convém nós temos, não é convém, é obrigatório nós temos pessoas que os saibam ler, que os saibam interpretar e que depois saibam apresentar medidas para que possamos colocar em prática determinados processos, criar ferramentas, contratar mais pessoas. São os dados que nos vão dar esse tipo de ideias, esse tipo de leituras que de outra forma nós podemos não ter, ok? Depois, a questão aqui a questão do investimento em formação, ok, as organizações já começam aqui a acordar um pouco para o investimento na formação e no desenvolvimento das suas pessoas, mas quantas é que têm um budget, por exemplo, alocado e específico para que isso aconteça? Porque isso já começa a ser não é já começa, já é um fator diferenciador em termos de recrutamento e em termos de retenção. E depois aqui o turnover, e mais uma vez aqui ligando à área tecnológica, o turnover é gigante. Temos aqui turnovers superiores em algumas empresas tecnológicas a 20%. É bastante, sendo que a média de turnover nessa área anda à volta dos 13%, mais coisa, menos coisa. O turnover é muito grande, então aqui no contexto português a concorrência é tão forte que as pessoas circulam, não é, entre as empresas tecnológicas. Como é que nós conseguimos reter essas pessoas, não é? É um desafio grande. E pronto, isso entronca aqui no ponto seguinte, cabe a recursos humanos. Será que é só recursos humanos arranjar aqui estratégias de retenção dos melhores colaboradores? Depois a questão do salário, não é? O salário já não é, digo eu aqui, a vantagem competitiva mais importante. Será? Talvez não. Se calhar já neste momento já passa a ser outra vez. As pessoas mudam de emprego tendo o salário como o principal fator de mudança. Isso há estudos que o comprovam. Depois, se entretanto tiverem alguma questão relativamente a esses estudos, podem enviar-me uma mensagem que eu tenho todo o gosto em partilhar alguns desses estudos convosco. Depois a questão do gap geracional está a acontecer cada vez mais. Como é que nós conseguimos aqui ligar as diferentes gerações
no contexto de trabalho, como é que as conseguimos colocar em comunicação umas com as outras, como é que nós conseguimos fazer com que as gerações tirem partido das suas diferentes competências e das suas diferentes perspectivas, do mundo pessoal, do mundo profissional. Como é que nós conseguimos fazer com que a organização seja uma e não esteja dividida em silos, como acontece em muitos contextos, infelizmente. Como é que nós conseguimos fazer com que elas basicamente falem umas com as outras e se compreendam para que os objetivos da organização e os níveis de satisfação, por exemplo, sejam todos cumpridos e estejam no máximo. E depois entramos aqui no conceito de employer branding. E basicamente o que é o employer branding? Isto não é nada de novo, nada mesmo de novo. Isto se calhar começa, ou não é se calhar, começou a ser trabalhado desta forma mais estruturada, talvez há 20 e tal anos, não sei, mais coisa menos coisa, mas só há alguns anos é que começou a ser aqui, a entrar em Portugal desta forma e a ser aqui um conceito que anda nas nossas cabeças. E mais uma vez, atenção, isto não é nenhuma tábua de salvação, mas basicamente o employer branding é a reputação da organização enquanto empregador. Tudo se resume a isso, é tão simples quanto isso. A definição não é nada complexa. E o que é isto de ser aqui, de ter um employer ou uma marca como um empregador forte? Isto é basicamente termos boa reputação e sabemos comunicá-la. É muito por aí. Se nós somos um bom empregador e somos tivermos um dos melhores locais de trabalho ou um grande local de trabalho para trabalhar, passaremos a ser aqui encarado como um employer of choice. É tão simples quanto isso. E as marcas, não estamos aqui só a falar das organizações, estamos a falar agora das marcas do ponto de vista geral. As marcas vivem na cabeça dos consumidores, obviamente umas mais do que outras, e todos nós somos tocados pelos sinais que essas marcas emitem. Okay? Pensem quase em faróis. Se estiverem a pensar num farol, o farol gira, não é? E nós vemos a luz ao longe, ela nem sempre nos está a tocar, mas vai tocando muitas vezes para que nós possamos chegar até ela. E no fundo as marcas fazem exatamente isso. As marcas são um farol que tem a luzinha que nos vai tocando de vez em quando para que nós possamos ir lá ter e fazermos uma compra, irmos trabalhar para lá e por aí fora. É uma metáfora que pode ser mais ou menos óbvia, mas é uma metáfora que simplifica muito aqui sobre o que é uma marca. E para isso, as marcas têm de comunicar, não é? A luzinha é a comunicação. E a melhor forma de comunicar é simples e poderosa. A melhor forma de comunicar é nós dizermos qual é o nosso propósito, por exemplo, enquanto marca. E não se esqueçam, aqui estamos a falar agora, acima de tudo, de organizações. Portanto, a nossa mensagem tem de ser partilhada de forma constante. Mas isto não é um processo, não é one shot. Isto é um processo contínuo e evolutivo. Portanto, essa mensagem tem de tocar os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos colaboradores, os nossos candidatos, de forma, lá está, constante, sintética, simples, e pronto, e lá está. E tem de ir mesmo assim, tocar naquilo que se chama o soft point aqui de cada um de nós, para que nós possamos, lá está, comprar, trabalhar para elas e por aí fora. Ok? Portanto, eu diria que o Employer Branding é um ótimo primeiro passo para nós colocarmos a nossa organização na cabeça e nos corações dos nossos colaboradores e dos nossos candidatos. Ok? Agora, há aqui uma coisa que nós não podemos fazer, é se nós vamos comunicar a nossa mensagem, aquilo que somos enquanto empregador, a mensagem tem de ser consistente e verdadeira. Okay? Não podemos dizer aquilo que não somos. Porquê? Porque isso vai afetar tremendamente a reputação da marca.
Já havia um ditado chinês, como é que é? 1000 anos para construir a tua reputação, um dia, um segundo, um minuto, para ela ser destruída. E aplica-se perfeitamente aqui. Se nós vamos passar uma mensagem de forma contínua, nós temos que fazer isto, temos que fazer o walk the talk. Okay? Sempre se vamos passar essa mensagem, vamos ser verdadeiros. Não vale a pena estarmos a inventar, nem a ser aquilo que não somos. Porquê? Vamos imaginar, nos colocarmos no papel de um candidato. Se um candidato recebe determinados estímulos da nossa marca, é impactado de determinada forma da nossa marca, é exatamente isso que ele quer ver quando chegar à empresa. Não quer ver o oposto. Porque se acontecer o oposto, depois ele passa a ser, ou pode facilmente passar a ser, um detrator da nossa marca. E o que é que um detrator faz? Basicamente conta aos amigos ou às pessoas, mais uma vez simplificando muito aqui o conceito, ou às pessoas que conhece, aquilo que o afetou relativamente àquela marca. E, pelo contrário, se nós tivermos aqui uma mensagem verdadeira, uma mensagem consistente, e fizermos o walk the talk, o candidato, estou a falar apenas de candidatos neste momento, pode passar a ser um promotor da nossa marca e fará exatamente a mesma coisa, mas num sentido completamente oposto. Isto também se aplica aos colaboradores. Tudo aquilo que nós comunicamos tem de ser verdadeiro, não é? Tem de ser verdadeiro, e acho que a transparência, eu considero que a transparência é um fator diferenciador. Hoje em dia as pessoas valorizam muito a transparência. As pessoas querem que nós sejamos verdadeiros com elas, sejam boas notícias, sejam más notícias. E a partir daí o alinhamento é quase automático. Ok? Portanto, resumindo aqui um bocadinho aquilo que estava a falar, e utilizando aqui algumas keywords, para mim a mensagem tem de ser simples, consistente, e tem de estar obviamente alinhada com os valores e com os objetivos da organização. E depois, uma pergunta que eu vos faço é esta. Então, vocês sabem qual é o vosso EVP das organizações onde trabalham? Têm isso bem definido? Têm na ponta da língua? Como eu costumo dizer. Se não têm, aconselho-vos vivamente a terem. Primeiro, se não têm definido, definam-no, e se não depois o tiverem na ponta da língua, passem por ter, porque se nós o interiorizarmos, acreditem que vai ser muito mais fácil. E o que é isto da vossa proposta de valor enquanto empregador? Basicamente é o vosso diferenciador enquanto empregador. Em que é que vocês são diferentes da concorrência e das outras empresas? O que é que vocês têm diferente para oferecer aos vossos colaboradores e aos vossos candidatos? Essa é a vossa proposta de valor, ok? Definam-na, se não a têm definida. Pensem como é que a podem definir, e vou-vos já dar aqui umas dicas para chegarem até lá. Mas basicamente vocês não querem ser apenas mais um, querem ser uma empresa, uma organização que tem algo diferente para oferecer, ok? Ok, isto era a pergunta que eu vos estava a fazer há pouco. Para isso, para vocês lá chegarem, podem fazer um diagnóstico. O que é isto do diagnóstico? O diagnóstico terá de ser, eu aconselho sempre a que façam primeiro um diagnóstico interno e depois um diagnóstico externo. O diagnóstico interno, para o fazerem, podem utilizar um Business Model Canvas, eu já lá vou chegar, vou-vos mostrar aqui um exemplo. Podem fazer uma análise SWOT, podem e devem falar com os stakeholders-chave, porque vocês não vão falar com toda a gente na organização, não é? É impossível, isso é um trabalho hercúleo, é quase utópico fazê-lo para reunir informação, e podem, obviamente, também utilizar ferramentas como, por exemplo, o Service, para recolherem aqui informação sobre o estado da nação. Este é o exemplo base do Business Model Canvas. Eu gosto de utilizá-lo, utilizo com muita frequência para avaliar aqui, tirar a radiografia à organização, e tem aqui, não precisam de o utilizar desta forma porque isto está aplicado, isto está mais direcionado para modelos de negócio, mas eu adapto para as organizações. Portanto, desde parceiros-chave até recursos-chave, até aos canais de comunicação, até ao tipo de relação que vocês podem ter com os vossos colaboradores, até às vossas propostas de valor, tem aqui muito por onde preencher para ficarem com essa radiografia completa. E depois, a nível externo, vocês têm aqui estudos de mercado,
certo? Estudos de mercado, podem fazer focus grupos também, além de estudos de mercado. Antes mesmo, até aqui na análise interna, também podem fazer focus grupos, podem fazer 2, até, e depois colocá-los em contraponto. É maravilhoso, vai ser incrível o resultado que vocês vão ver, porque na maior parte das situações vocês vão perceber que a percepção dos colaboradores é muito diferente da percepção do talento que vocês querem atrair para a empresa, e podem e devem fazer aqui uma análise PES também para perceber de que forma é que o contexto político, económico, social, tecnológico está a influenciar o vosso posicionamento enquanto empregador. Depois a questão da reputação. A reputação é um dos assets mais preciosos que as organizações têm. E aqui a reputação, vocês posicionam-se no mercado e posicionam aqui os vossos índices de reputação através da credibilidade, da percentagem ou da quantidade de pessoas que vos conhecem, se são ou não atrativos para os vossos colaboradores, porque os colaboradores têm de continuar a sentir aquela chama, aquela paixão, e perdoem-me a expressão, pela organização ao longo do tempo. E depois, por outro lado, tem aqui pequenos pontos, é o sal e a pimenta, digamos assim, daquilo que vocês podem comunicar e colocar na cabeça, tanto dos vossos colaboradores como do talento que querem atrair, que é aquilo que eu chamo de brand equity. Eu aqui, no fundo, são associações mentais que as pessoas têm para com a vossa marca. Eu vou-vos dar o exemplo da Blip, porque é o exemplo que eu conheço melhor e que me é mais próximo. Nós, quando fizemos aqui um rebranding, nós resolvemos criar aqui a The Missing Piece, a peça que falta. A peça que falta porquê? Porque quem está connosco irá ser sempre aquela peça que nos falta, ok? E os candidatos poderão ser a peça que nos falta, porque nós, como organização, e queremos estar sempre em evolução, queremos ser sempre melhores, portanto vai-nos sempre faltar alguma coisa. No fundo, é aquela busca incessante pela perfeição. Então utilizamos o Pixel. O Pixel é algo visual que pode ser considerado brand equity, e o Pixel, se vocês pensarem, o Pixel é colocado está nos nossos ecrãs, e faltando um pixel a imagem fica meio pronto, temos ali aquele buraquinho. Isso é brand equity, porque as pessoas depois começaram a ver o pixel da Blip como a da Missing Piece. Portanto, nós criamos essa associação mental, está bem? Isto depois contribui para a vossa reputação enquanto empregador. Ok? Este slide tem aqui mais 2 ou 3 coisas relacionada com a própria atratividade, como eu falei. Ok, e aqui está principalmente, foca aqui a questão da diferenciação, para mim é mais importante, e a relevância. São assim os 2 pontos para mim são mais importantes na questão da atratividade enquanto empregador. E depois a questão que nós já temos vindo a falar da precisão, aqui coloquei em inglês accuracy, que é a questão de nós fazermos o walk the talk para a nossa reputação não sair prejudicada, não é? Fazemos exatamente aquilo que somos. Portanto, aqui, no fundo, as melhores organizações, as organizações com a melhor reputação, são aquelas que têm princípios fortes, okay? Que inovam continuamente, e neste contexto tivemos mesmo que inovar, não é? E aqui vamos fugir, pelo amor de Deus, do sempre fizemos assim, não é? Isso é daquelas frases que nós não vamos querer ouvir, não pode ser, porque isso vai contra o princípio de inovação. E depois aqui, algo que funciona muito bem a favor da nossa reputação são as comunidades que podem ser formadas dentro da empresa, e volto a dar aqui o exemplo dos brand ambassadors, dos embaixadores da marca, que contribuem fortemente para a nossa reputação. Portanto, nós, enquanto organização, queremos contar a nossa história, não é? Queremos contar aqui qual é o nosso propósito. E mais uma vez, sejam verdadeiros, não é? Contemos, toda a gente gosta de uma boa história, mas contem a história tal e qual como ela é. Contem a história da vossa marca,
expliquem qual é o propósito, porque é que a vossa marca existe, porque é que a vossa organização existe, qual é o objetivo, o que é mudar no mundo, sim ou não. E depois entrocamos aqui numa parte que também tem vindo a ganhar cada vez mais preponderância nos últimos anos, até aliás têm sido formados departamentos apenas de responsabilidade social que não existiam há 3, 4 anos, porque está a ganhar, a área da responsabilidade social corporativa ganhou aqui uma expressão tremenda nos últimos anos. Porquê? Porque é o que as pessoas querem. As pessoas querem ter esperança, as pessoas querem mudar o mundo hoje em dia. Portanto, o que é que as organizações podem fazer nesse sentido? Qual é o contributo que elas podem dar? Portanto, definam uma política de responsabilidade corporativa, caso ainda não a tenham, e liguem-na aqui ao vosso propósito enquanto organização. Ok, e então, entrando aqui nos 5 passos, agora vamos entrar aqui numa parte mais operacional da apresentação. No fundo, aqui relacionado com o Employer Branding, obviamente, eu vou falar aqui do ponto de vista mais até do candidato do que propriamente dos colaboradores. Primeiro passo, definam os vossos objetivos. Vocês querem ter mais candidaturas, querem ter mais presença na web, por exemplo, querem então reduzir aqui os vossos custos de contratação, mas definam os vossos objetivos antes de pensarem na vossa estratégia de Employer Branding. Depois, vocês têm personas definidas? Se não têm, definam-nas. É um must, é obrigatório. Definam as personas dos vossos atuais colaboradores, portanto tenham 3, 4 personas que representem a vossa massa de colaboradores e definam também as personas dos candidatos que vocês querem atrair, ok? É muito, muito, muito importante para depois fazerem as vossas campanhas internas e externas de comunicação, de atração de talento. Depois, aquilo que eu estava a dizer, definam o vosso EVP, caso ainda não o tenham definido, obrigatório. Em que canais é que vocês vão comunicar? Quais são os touchpoints desta vossa campanha interna ou das vossas campanhas internas e externas? Obrigatório, mais uma vez. E depois meçam os resultados. E aqui é o baralhar e voltar a dar no final. Se a estratégia estiver a ser vencedora, repliquem-na ou mantenham-na. Se houver algo para corrigir, façam as correções e voltem a veicular então as vossas campanhas de atração e retenção de talento. Chegamos aqui a uma parte então que é, para mim, tudo isto faz sentido se tivermos aqui ou principalmente dois departamentos bastante unidos, ou até que sejam um só, que é o Departamento de Marketing e o Departamento de Recursos Humanos. Para mim isto só faz sentido dessa forma. Tudo aquilo que nós tivemos a ver até agora, desde o propósito, o EVP, a questão das personas, a questão das campanhas que vocês campanhas de retenção e atração de talento, tudo isto entronca em vários aspectos ou conceitos base de gestão de pessoas e conceitos base de marketing. Então, por que não juntar as duas áreas, ok? E eu digo aqui, tendo aqui alguma piada ou não, que vamos colocar aqui gestão de pessoas e marketing, vamos mudar o estado dos dois para numa relação. Este slide, no fundo, é um resumo daquilo que eu acabei de dizer há pouco, que é pegar nas competências de cada um desses departamentos e fundi-las para então termos aqui as nossas... eu estou a falar em campanhas, mas isto, no fundo, é uma estratégia, né? Para termos a nossa estratégia de Employer Branding o melhor definida possível e com os melhores resultados possíveis. E agora aqui, dando exemplos muito práticos do que nós estivemos a falar. Vamos falar um pouco da jornada interna e da jornada externa. Como é que isto tudo se pode operacionalizar? E eu não vou entrar em detalhe, é impossível, temos aqui muito pouco tempo, mas como é que isto tudo se pode operacionalizar? Então, internamente, a jornada dos nossos candidatos, dos nossos colaboradores, como é que isto se pode traduzir? Pode-se traduzir na aplicação, por exemplo, de um survey de 6 em 6 meses, para nós percebermos qual é o estado da nação. Pode-se traduzir na definição do novo pacote de benefícios. Podemos começar a utilizar
ferramentas de comunicação internas, como o Workplace. O Workplace é uma espécie de Facebook para as organizações. E o Slack pode-se traduzir numa nova política de bem-estar. Depois, aquilo que estava a falar há pouco, temos um departamento, por exemplo, de responsabilidade social corporativa e também de diversidade e inclusão, também outro tema que está aqui muito em voga, de há uns 2, 3 anos para cá, mais ou menos, grosso modo. Eu, por norma, bem ou mal, gosto de colocar diversidade e inclusão associado à responsabilidade social. Acho que há assim muitos pontos em comum entre os dois. Depois, porque é que nós não pensamos em ter aqui pequenos orçamentos para as equipas fazerem elas próprias atividades, por exemplo, de team building e terem liberdade e flexibilidade para o fazerem sem o nosso controle, sem a nossa supervisão, não é? Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Criamos comunidades dentro das organizações. Já falo aqui, depois tem aqui outra vez as team building activities, porque nós podemos fazer não só atividades de team building para microequipas, como para a organização toda. Ok? Depois temos aqui um roadmap de eventos internos e externos e temos uma política bem definida e um orçamento para que isso aconteça de L&D, não é? Isso é mais do que obrigatório hoje em dia e, aliás, por que não temos um departamento de L&D? E depois a jornada do candidato, como é que nós traduzimos aqui, como é que nós aplicamos algumas das coisas que estivemos a fazer na jornada do candidato. E então aqui, eu diria que é aqui que o marketing se pode destacar de alguma forma e trazer aqui o tal valor acrescentado que eu estava a falar há pouco. No fundo, os nossos candidatos são os nossos clientes, são os nossos prospectos. É esse o paralelismo que eu faço com marketing. Portanto, vamos ter aqui, no fundo, um plano de marketing e comunicação para atrairmos os melhores candidatos ou os candidatos que nós pretendemos. Portanto, estes são alguns dos touch points que nós vamos ter no nosso plano. Desde imprensa, sim ou não. O ideal é nós termos aqui on media, não é? Que são os nossos próprios canais de comunicação, mas depois termos um plano de social media, utilizarmos outros canais digitais, por exemplo, email marketing e content marketing, irmos a feiras de emprego, temos nós próprios organizarmos a própria organização ter as suas conferências, ter meetups, fazermos publicidade online. Quem é que utiliza hoje, por exemplo, anúncios, cria os seus próprios anúncios Google Ads, estou a falar de Google Ads, para atrair talento? Não, nós confiamos em plataformas de recrutamento. Mas se nós utilizarmos outros canais, podemos se calhar conseguir reduzir aqui o tempo, o custo de contratação tremendamente. E um caso, mais uma vez, paradigmático disso mesmo é o da Blip. Nós conseguimos reduzir o custo de contratação quando estávamos na Blip, em alguns casos, para menos de 50% do que era. Porquê? Porque utilizamos canais diferentes, utilizamos canais de contratação diferentes do que a concorrência estava a utilizar. Pois o próprio word of mouth que entra aqui com a questão da reputação. Se nós fizermos um bom trabalho, se a nossa organização for reconhecida como um employer of choice, as pessoas vão comentar, as pessoas vão falar, as pessoas vão recomendar e passam a ser os tais brand ambassadors, quer trabalhem connosco, quer não. E depois, recursos humanos, se as áreas de atração de talento, de recursos humanos, estão na linha da frente, certo? Se estão na linha da frente, têm de estar alinhadas com tudo o que nós acabamos de falar em termos de employer branding. A mensagem, mais uma vez, tem de ser consistente, tem de ser toda a mesma. O guião tem de ser igual e tem mesmo de haver um guião para que os candidatos percebam que a mensagem que viram em cada um destes touchpoints que eu acabei de referir é exatamente a mesma quando estão frente a frente com as pessoas que trabalham na organização. E depois chegamos aqui à parte, estamos mesmo a chegar ao fim, chegamos aqui à parte da cultura. No fundo, tudo aquilo que eu acabei de falar é cultura. Isto é cultura organizacional. O employer branding também é cultura organizacional. E neste contexto, no contexto atual, como é que nós conseguimos manter a cultura? Como é que conseguimos manter uma cultura organizacional à distância? Do meu ponto de vista,
através destas keywords. Não há fórmulas mágicas, mas estas keywords aqui, ou estas palavras-chave, são uma excelente forma de nós mantermos a nossa cultura organizacional. Portanto, desde dando liberdade às pessoas, flexibilidade, ter aqui uma cultura, uma subcultura quase, de feedback, permitir que as pessoas falem, permitir que toda a gente tenha uma voz. No fundo, são culturas de feedback 360, que depois passa aqui para a transparência, não é? Vendo essa transparência, vendo essa vontade de deixar as pessoas falar, de terem uma voz ativa, não quer dizer que seja uma voz de comando, mas terem uma voz ativa na organização, é muito importante. Toda a gente tem uma palavra a dizer. Isto depois, se for bem conseguido, acabamos por alcançar aqui um nível de equilíbrio que nos pode levar a um sentimento forte de pertença de quem trabalha connosco e de alinhamento. E isso, hoje em dia, se lá chegarmos a esse sentimento de pertença e alinhamento, se é que já lá não estamos, em algumas organizações, isso é impagável e acreditem que as pessoas se vão manter na organização durante muito tempo enquanto esse sentimento de pertença existir. E para finalizar, no meio de tudo, ou no meio do processo, pá, divirtam-se. Divirtam-se. Não se levem demasiado a sério, não levem isto demasiado a sério, porque para levarmos isto a sério já basta todo o contexto que estamos a ter a nível pessoal e o impacto que ele está aqui a ter nas nossas vidas todos os dias. Tentem relevar e acreditem que se assim for, não estou a dizer levar as coisas de ânimo leve, mas tentem relevar, se assim for as coisas vão correr bem, de certeza absoluta. Um ponto para terminar: se tudo aquilo que eu acabei de dizer, principalmente a questão do EVP, se vocês não estiverem a sentir que a vossa empresa, a vossa organização possa estar no caminho certo, porque não tem um ponto diferenciador, porque não tem uma cultura organizacional forte para se poder posicionar no mercado como um employer of choice e para se poder destacar neste contexto de pandemia, o melhor que vocês têm a fazer é fazer um rebranding, tal e qual como nós fizemos na Blip, e que trouxe resultados muito positivos. E digo agora no fim que tudo aquilo que eu partilhei convosco aqui de uma forma muito, muito, muito leve trouxe um resultado tremendamente positivo para a Blip, que foi o facto de nós termos ganho o prémio de melhor estratégia de Employer Branding em 2019 e que ainda hoje está a trazer frutos à empresa. E pronto, e termino assim. Espero que tenham gostado. Temos aqui 6 minutos mais ou menos para dúvidas. E estou à disposição para depois da formação, caso queiram falar comigo por LinkedIn, se tiverem dúvidas, questões, recomendações, feedback sobre esta sessão, estou mais do que disponível para responder. Questões? Para já não estou a ver aqui nenhuma no chat. O António Almeida está a escrever. Ok, vários estão a escrever. Vamos aqui aguardar um bocadinho. Desculpem, tenho que ver. Obrigado, Manuel. Muito obrigado. E já agora não sei se tive a oportunidade, mas agradeço a presença de todos e de todas, porque nem todos temos tempo para reservar uma hora para este tipo de coisas. Obrigado, Nuno. Houve uma curiosidade que eu não partilhei e que tenho de partilhar. Aquela ligação entre gestão de pessoas e marketing ainda foi mais paradigmática nesta apresentação. Porquê? E tenho mesmo que fazer aqui um shout-out à Daniela Oliveira, que tirou aqui uma hora ou mais do tempo dela
para dar aqui 2 ou 3 inputs sobre a apresentação, e a Daniela Oliveira trabalha em gestão ai, peço desculpa, estou a dizer Daniela, porque estava a ler aqui Daniela. A Diana Oliveira, porque a Diana trabalha em gestão de pessoas, e teve aqui o favor, fez aqui o favor de ver esta apresentação comigo. Ok, então a Daniela está a perguntar qual seria uma possível estratégia para identificar o nosso candidate persona. Há várias. O que podes fazer dentro da organização é pegares em 3 ou 4 pessoas que tu consideres relevantes para a organização em termos de perfil, e traçar, lá está, o perfil delas, desde competências até interesses pessoais que tenham. Estou a dar apenas 2 exemplos do que é uma persona, e depois extrapolares isso para os teus candidatos, ou seja, no fundo, queres candidatos que tenham algumas dessas competências e alguns traços do perfil dessas pessoas que já existem na tua organização. Isso é uma forma. Outra forma é fazer exatamente o contrário. Imagina que as equipas cada vez mais diversas, porque a diversidade traz produtividade e traz, não está provado cientificamente, diversidade traz produtividade e traz eficiência. É fazer exatamente o contrário. Tu vês o tipo de perfil que tens na tua organização e percebes que queres ter perfis que sejam complementares e que acrescentem, no fundo, àquilo que já tens. Portanto, isso é uma forma de fazer as coisas. Deixa-me ver aqui. Mais perguntas. Portanto, Daniel, é muito breve esta explicação, só para dar tempo aqui para dar tempo para respondermos aqui às outras questões. O António está a dizer, penso que a questão do salário líquido continua a ser importante, pois as novas, certo, multinacionais implementadas vêm com poderes. Certíssimo, é isso mesmo. Era aquilo que eu estava a dizer, os estudos que estão disponíveis hoje em dia indicam que o salário é efetivamente o primeiro fator de mudança. Todavia, o salário emocional, os benefícios emocionais, como estás a dizer, António, espero que não te importes que trate por tu, fazem a diferença, fazem muita diferença. O tal pack de benefícios pode ir aqui com muitos benefícios emocionais que vão complementar o salário líquido, que é o tangível, não é? Agora, no mundo ideal tu tens as duas coisas, não é? Tens um ótimo salário líquido e tens aqui um package de benefícios emocionais tremendo, sendo que, como tu próprio dizes, algumas das pessoas que podem fazer muita diferença para comunicarem esses benefícios emocionais da organização são efetivamente os líderes que estão à sua frente. Como é que tu fazes isso? Falando com eles, comunicando com eles e pedindo-lhes para eles serem os principais embaixadores da organização. Okay?